estão preparados para mais uma historinha da Bíblia hoje? Onde eu vim parar? Em um grande rio. Será que tem jacaré? Crocodilo? É melhor eu ficar de longe só olhando. Houve um tempo que muitos israelitas viviam no Egito. No Egito tinha um rei chamado Faraó. Faraó ficou muito preocupado, pensando assim, achando que o povo de Israel poderia ficar mais forte do que ele. Então, o que ele fez? Ele colocou o povo de Israel como escravo. E Faraó era muito ruim, judiava muito do povo. Então, olha o que ele fez. Ele fez uma lei que ele não queria que nenhum bebê israelita, menino, vivesse. E aí, uma mãe israelita pegou o seu bebê e colocou num cestinho e o levou na beira de um rio. E deixou o bebê lá. A sua irmã ficou num canto escondida para ver o que acontecia. Toda tarde, a filha do faraó, a princesa, ia se banhar no rio Nilo. E aí, ela avistou aquele cestinho e ouviu um choro. Ouviu o bebê chorando. Ela olhou e morreu de dó dele. E decidiu que ela ficaria com aquele bebê. Ouvindo isso, a irmã dele foi até lá na princesa e falou assim: eu vou arrumar uma pessoa para cuidar do bebê. E ela arrumou a própria mãe do bebê para cuidar dele. Aí a princesa ficou toda feliz. A mãe dele cuidou dele até que ele crescesse um pouco. Depois ele foi morar no palácio junto com a filha do faraó. A princesa deu o nome para ele de Moisés. Moisés significa tirado das águas. Moisés foi criado como príncipe do Egito. Quando Moisés já estava adulto, Moisés viu uma briga entre um egípcio e um israelita e ficou muito triste, porque ele estava vendo que estava judiando do seu povo. E o que aconteceu? Ele entrou nessa briga. E isso não foi nada bom. Ele teve que fugir do palácio e foi viver no deserto. Lá, Moisés viveu por 40 anos cuidando de ovelhas. Um dia, ele estava levando as ovelhas para passear e ele avistou uma planta pegando fogo. Ele ficou muito impressionado, porque a planta estava pegando fogo, mas não queimava. Ele foi até lá ver o que estava acontecendo. E ele ouviu uma voz saindo de dentro da planta. Deus falou assim para ele: Moisés, o meu povo está sofrendo muito e eu decidi libertá-lo. Aí Moisés pensou, mas eu? Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou te ajudar. Eu vou te dar alguns sinais que você vai mostrar para o faraó quando você for falar com ele. Moisés ficou todo assustado. Moisés jogou o cajado no chão e na hora que ele jogou no chão virou uma serpente o cajado. Ele pegou o cajado de volta e o cajado voltou ao normal. Ele deu um outro sinal, pediu para Moisés colocar a mão dentro da sua túnica. E quando Moisés tirou a sua mão estava doente. Depois ele colocou a mão novamente e a sua mão estava curada. Deus mandou Moisés mostrar esses sinais para Faraó para acreditar nele. E ainda pediu para o irmão dele, Arão, o ajudar. Então, Moisés foi até o Faraó falar para ele libertar o povo, que Deus tinha mandado. E mostrou os sinais para o Faraó. Faraó endureceu o coração e não libertou o povo. Então, ele mandou 10 pragas para o Egito. Então, Deus mandou a primeira praga. Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, Deus encheu as casas de rã. Era rã para todo lado. Mesmo assim, Faraó não quis ouvir. Então, Deus encheu os céus de piolho. Cobriam a cabeça de todo mundo como se fosse poeiras. Depois, ele mandou moscas. Era mosca por todo lugar. Mesmo assim, Faraó não quis ouvir. Por isso, Deus matou os animais. Matou cabra, jumento, vaca. Deus cobriu os egípcios de ferida. Mesmo assim, Faraó não quis ouvir. Então,
Deus mandou do céu pedras de gelo para acabar com as plantações. E depois ele mandou gafanhotos para comer o que sobrou da plantação. Mesmo assim, Faraó novamente não quis ouvir. Deus enviou a escuridão por toda a terra. Mesmo assim, Faraó continuava não querendo ouvir. Então Deus disse: vou matar todos os primogênitos do Egito e os primogênitos de todos os animais também. Primogênito é o filho mais velho de cada família. O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e depois passar o seu sangue pelas beiradas da porta. Porque quando eu passar, as crianças daquela casa não morrerão. Então, o filho primogênito do faraó morreu. Enfim, o faraó deixou que seu povo fosse embora. E aí, quando o povo estava chegando perto do Mar Vermelho, Faraó se arrependeu e foi atrás do povo. O povo de longe avistou o exército de Faraó e ficaram muito assustados. Mas Deus disse para Moisés levantar o seu cajado, e quando Moisés fez isso, o mar se abriu. E aí surgiu um caminho seco por onde o povo pôde passar. Assim, chegaram até o outro lado com segurança. Aí, o faraó, com seus exércitos, resolveu também entrar no mar atrás do povo de Israel. Aí Deus fez o quê? Pediu para Moisés levantar a sua mão e nisso o mar se fechou, afogando o faraó e seu exército. Olhem só. Faraó teve um coração muito duro, não acreditou no poder de Deus. E nós, hoje em dia, acreditamos no poder de Deus? Se nós, crianças, sermos como Moisés, corajoso e obediente, o Senhor irá nos abençoar também. E você, quer ser como Moisés? Corajoso e obediente? E essa foi a nossa historinha de hoje. Nos encontramos na próxima história. Fiquem com Deus!